Fala moçada, beleza? Vamos para mais uma resolução. Agora a lista 2 da segunda semana, que é rendimento de reação. São também 3 exercícios e vamos começar agora. Exercício número 1. A equação é a síntese da água, já está balanceado e os dados e a pergunta é: determine o rendimento de um experimento onde 2 gramas de hidrogênio reagiram com 16 gramas de oxigênio, produzindo 14,4 gramas de água. Então, aqui ele me deu a quantidade de um reagente e do outro reagente e quanto de produto formou. E a pergunta foi determinar o reagente, o rendimento, ou seja, qual é o rendimento dessa reação. 2 gramas de hidrogênio reagiu com 16 de hidrogênio e produziram 14,4 gramas de água. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a equação química, no caso 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio, mais produzindo 2 mols de água. Tá aí a proporção estequiométrica da equação, que é dada em mol. Pronto. Vamos transformar essa proporção estequiométrica de mol para massa. Por quê? Porque os dados da questão lá no enunciado estão em grama. Ele está afirmando que 2 gramas de hidrogênio reagiu com 16. Então, vou traduzir a proporção da receita da equação, que é mol, para massa. Então, vai ficar 4 gramas de hidrogênio reage com 32 gramas de oxigênio, produzindo 36 gramas de água. Beleza? Por que esses valores? Porque 2 mols de H2 é 4 gramas. 1 mol de O2 é 32 gramas e 2 mols de H2O é 36 gramas. Beleza? Pronto, com esses valores aqui da receita traduzida para grama, eu já consigo tirar conclusões. Por quê? Se você perceber, ele falou que são 2 gramas de hidrogênio. 2 gramas de hidrogênio é exatamente metade da receita. A receita me diz aqui que é 4 gramas. Então, se eu estou usando 2, estou usando justamente metade da receita. O que condiz também com a quantidade de oxigênio. Olha só, são 16 gramas de oxigênio. 16 é a metade da receita também, que é 32 gramas de oxigênio. Então, está parecendo que esse camarada ele fez a reação utilizando meia receita. No lugar de 4 gramas de hidrogênio, ele usou 2 gramas. No lugar de 32 gramas de oxigênio, ele usou 16 gramas de oxigênio. Então, quanto deveria produzir de água se o rendimento ele fosse 100%, se ele fosse normal, se o exercício não tocasse, né, no assunto de rendimento? Quanto deveria ser produzido? Porque ele falou que produziu 14 gramas. Então, essa é a quantidade real observada por ele na realidade lá no laboratório. Então, vamos fazer assim. Vamos pegar essa receita e vamos dividi-la por 2, já que ele usou metade. Então, se eu vou dividir por 2, vou dividir a quantidade de cada um por 2, do hidrogênio, do oxigênio e da água. Porque já que eu vou usar meia receita, eu vou usar metade dos reagentes e também vou ter a produção da metade dos produtos. Então, no lugar de 2 gramas de hidrogênio, serão 2, no lugar de 32 de oxigênio, serão 16, e no lugar de 16 gramas de água, serão 18. Concluindo, já que ele usou 2 gramas de hidrogênio e usou 36 gramas de oxigênio, que é metade da receita, deveria ter sido produzido 18 de água. Se não ocorresse problema nenhum na reação, se o sistema reacional que ele utiliza, se os reagentes fossem totalmente perfeitos, a situação fosse ideal, era 18 gramas que era para ter obtido, mas ele não obteve 16, ele obteve 14. Então ele obteve menos que a quantidade ideal, aquela que seria a máxima possível produzir. Por quê? Por fatores reais. Às vezes o reagente ele tem algum não está nas condições ideais de reação. Às vezes o reator que promove o encontro dos reagentes não é o melhor reator. Enfim, é as condições reais que na maioria das vezes não cumprem as condições ideais, beleza? Então, 18 é a quantidade de grama de hidrogênio que poderia ser obtido no máximo rendimento, que é 100%. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, olha, a quantidade ideal é 18 gramas. E isso vai equivaler a 100% de rendimento, tá? Se todo o meu reagente virasse produto, ou houvesse 100% da conversão de reagente em produto, era 18 gramas que eu obteria.
mas obtive apenas 14,4 gramas. Eu obtive isso na prática, em laboratório, experimentalmente, eu não consegui obter aquilo que deveria obter idealmente. Então, quanto eu consegui? Sabendo-se que o máximo é 18 gramas, que é 100%. 14,4 é quantos por cento desses 18? Fazendo a continha da regra de 3, né, 14,4 multiplicando por 100 e depois dividindo por 18, você encontra 80%. Ou seja, essa situação que está aí nesse exercício número 1 é uma situação em que o executante da reação conseguiu produzir 80% daquilo que deveria ser produzido como máximo. Ou seja, ele teve 80% de eficiência, 80% de rendimento. A reação rendeu 80% do seu máximo. Então, essa quantidade que está aqui, 14,4%, 14,4 gramas, exatamente 80% de rendimento. Tranquilo? Número 2. Queimando-se um saco de carvão de 3 kg numa churrasqueira, um rendimento de 90%, quantos quilos de CO2 são formados? Beleza, aqui ele esquece de ter o cuidado de falar que o carvão é um material cujo principal constituinte aí é o carbono. Então, considerando que todo o carvão seja feito de carbono, tá? Porque aqui ele não toca no assunto de impureza. Óbvio que em 3 kg de carvão nós não vamos ter 3 kg de carbono somente. Na verdade, nós teremos menos quantidade de carbono e outras quantidades que serão consideradas nessa situação de impurezas. Mas ele não toca nesse assunto, é um exercício somente de rendimento, não envolve impureza e rendimento ao mesmo tempo. É só rendimento. Então é o seguinte, eu tenho 3 kg de carbono, né, que aí é representado pela palavra carvão. Quantos quilos de CO2 eu vou obter? Sabendo que o rendimento é 90%. Então, como que eu vou proceder? Vou calcular quanto de CO2 será formado, esquecendo nesse primeiro momento esse negócio de rendimento. Esquece que existe rendimento. Eu vou fazer uma estequiometria básica e vou descobrir quanto CO2 vai formar. Depois, no final, eu vou descontar lá o tanto que forma. Formou tanto, isso é 100%. Só que vai formar não é 100%, forma 90%. Então vamos montar nossas duas regras de 3. A primeira está aí. Tirando lá da equação química, um mol de carbono está para um mol de CO2. É 1 para 1. Traduzindo ambos para grama. Por quê? Porque o carbono foi dado em grama, no caso quilograma, que é o múltiplo da grama, e foi perguntado o CO2 em quilograma, que também é o múltiplo da grama. Então não preciso transformar uma em unidade e outra em outra. Os dois serão transformados em grama. Um mol de carbono é 12 gramas e um mol de CO2 é 44 gramas. Ok, eu não preciso mais dessa proporção aqui em mol. Foi-me útil até chegar nessa aqui, que é a proporção que eu preciso, que é a receita traduzida para grama. Beleza? Então, 12 gramas de carbono leva a produção de 44 gramas de CO2. Aí eu venho com os dados do problema. Eu tenho 3 quilos de carbono. Quantos quilos de CO2 vai formar? X. Professor, eu posso deixar aqui em quilo? Pode, porque se você reparar, tanto em cima quanto embaixo é a mesma unidade, é grama. Aqui nós só temos o múltiplo da grama, não tem problema. Se você deixar desse jeito, esse X aqui ele vai sair para você na unidade, né, de quilograma, ou seja, no múltiplo da grama, tá? Como ele pediu aqui a resposta em quilogramas, eu vou deixar assim porque eu não vou precisar converter. Se eu passar para grama agora, no final vou ter que converter de novo para quilo. Então, para que pegar quilo e jogar para grama, depois de pegar a grama e voltar para quilo? Deixa em quilo então. Beleza? Fazendo essa continha aí, nós vamos chegar no resultado de 11 kg de CO2 produzido, tá? Então, será produzido 11 kg de dióxido de carbono se 3 kg de carbono reagir. Essa é ou seria a resposta se não houvesse a informação do rendimento. Mas vai formar apenas 90% desses 11 quilos. Então, 11 quilos é a quantidade ideal que formaria se a reação fosse perfeita, a situação perfeita, nas melhores possíveis condições. Só que ele já me afirmou que não vai ter 100%, vai ser 90%. Então, a quantidade real formada não é 11, eu não sei, é X. Mas eu sei que o rendimento é 90%. Então, o rendimento da reação está aqui. Ó, o rendimento, que eu estou chamando de rendimento real, porque é a realidade. O ideal é 100%, mas a realidade é 90%.
Então, 90% vai levar a formação de quanto? Menos do que 11%, correto? Que 11 quilos, perfeito? Fazendo as multiplicações, 100 vezes x e 11 vezes 90, e a gente vai obter o resultado de 9,9 quilos. 9,9 quilos de CO2. Essa é a quantidade formada e é a resposta do exercício ou da questão número 2. Tranquilo? De boa? Número 3, para a gente finalizar. Nessa equação, ou nessa situação, nós temos aqui um reagente e dois produtos. Esse tipo de reação é chamada de decomposição, onde um trem vira dois troços. Só que o enunciado da questão ele vai envolver esse cara aqui, que é o nitrito de amônio, e vai envolver o N2. Então, a água está aí apenas como figurante, ator figurante. Ela não vai fazer parte dessa cena principal. Então, é esses dois. E ele me deu a informação, qual o volume aproximado de N2? Então, ele quer saber a quantidade de N2. É a minha interrogação aqui, a quantidade de N2. E essa quantidade ele quer em volume. E volume você sabe que a gente usa em litros, beleza? Na decomposição de 12 gramas desse cara aqui, tá? Que é o nitrito de amônio. Então, 12,8 gramas. Então, repare que ele me deu a informação de um em grama e perguntou do outro em litros. Tranquilo. Ele tentou complicar, mas não complicou. Vamos lá. Vamos buscar a proporção da equação. 1 mol de nitrito de amônio está para 1 mol de N2. Está escrito isso lá, tá? Como não tem nenhum coeficiente, todo mundo já está careca de saber que eu repito várias as vezes que quando não tem coeficiente significa que é o número 1. Beleza, a proporção é 1 para 1. Vou traduzir isso para grama. A informação do nitrito de amônio. Então, isso aqui vai vir traduzido para grama. 1 mol de NH4NO2 é quanto? Calculando pelas informações que ele deu, hidrogênio é 1, oxigênio é 16, nitrogênio é 14, eu cheguei no valor de 64. 1 mol de nitrito de amônio é 64 gramas. Já a quantidade de N2 eu vou transformar, não é para grama, eu vou transformar para litro. Por quê? Porque ele me pediu aqui a quantidade de N2 foi em litro. Tá? Então, esse será transformado para grama, que é o nitrito de amônia, porque o dado foi dado em grama, e a pergunta do N2 foi perguntada em litros, em volume, então eu vou transformar para litros. Fazendo a conversão dessa receita de mol para massa e de mol para volume, vai ficar 64 gramas de... Aqui você me perdoe, tá? Eu fiz uma redação errada, edição errada. Redigi errado, era NH4NO2, mas não vai ter problema não. 64 gramas de NH4NO2 está para 22,4 litros de N2. Fechou? Tranquilo. Agora eu venho com os dados da pergunta. 12,8 gramas de nitrito, que está carbono de novo, desculpa, seria essa forma que era para estar aqui, vai produzir quantos litros de N2? X. Então, eu já tenho a proporção, que é a proporção da receita, que é essa daqui, ó, 64 gramas de nitrito leva a produção de 22,4 litros. E 12,8 gramas de carbono leva a produção de quantos litros de nitrogênio? Fazendo essa continha da regra de 3, eu acho 4,48. Repare que até agora eu não coloquei em questão o rendimento. O rendimento de reação está aqui, ó, 80%. Então, essa é a quantidade de N2 que formaria se não houvesse um rendimento menor do que 100%. Se fosse normal, fosse uma reação, uma questão de estequiometria básica, seria 4,48 litros. Uma situação perfeita. Mas ele tocou no rendimento. Então, não forma isso aí. Forma 80% dessa quantidade. Então, vamos lá. 4,48 litros é a quantidade ideal, 100%, onde não houvesse nenhum tipo de problema. Mas já foi me avisado que a quantidade que formará, que é a real, ela é menor do que isso. Ela vai equivaler a 80% do ideal. Então, x está para 80. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos ao resultado de aproximadamente 3,6 litros, que é a resposta. Então, a quantidade de N2 que formará nessa situação com 80% de rendimento é 3,6 litros. Tranquilo, pessoal? Se vocês ainda não conseguirem entender, registre isso no WhatsApp. Peça para mim, às vezes, alguma outra videoaula que a gente faz para vocês, para poder tentar tirar a dúvida de vocês, beleza?
Com isso, eu despeço de vocês, desejo para vocês um excelente fim de semana. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.